A Venezuela é um país que desperta debates, opiniões fortes e manchetes constantes. Já foi uma potência econômica na América Latina, sustentada pelas maiores reservas de petróleo do mundo e atraiu investimentos globais. Mas hoje, aparece associada à crise, hiperinflação, instabilidade política e um fluxo migratório que se espalhou por toda a América do Sul. Para entender como um país tão rico chegou a esse ponto, é preciso revisitar sua história recente, compreender a figura de Hugo Chávez, analisar o governo de Nicolás Maduro e destrinchar as tensões com os Estados Unidos. Antes de Hugo Chávez assumir o poder, a Venezuela vivia ciclos de riqueza e crise. A economia dependia do petróleo desde os anos 70, e embora isso tivesse proporcionado períodos de grande prosperidade, também criou desigualdade e instabilidade política. O país tinha um dos salários mínimos mais altos da região, mas enfrentava corrupção, má gestão pública e uma população cada vez mais insatisfeita. Foi nesse cenário que surgiu a figura de Chávez, prometendo revolução, combate à elite e reconstrução nacional. Hugo Chávez era um militar carismático que se tornou famoso após liderar uma tentativa de golpe em 1992. Preso, ganhou popularidade justamente por confrontar o governo tradicional. Em 1998, elegeu-se presidente com discurso anticorrupção e promessas de mudanças profundas. Iniciou a chamada Revolução Bolivariana, inspirada no socialismo e no nacionalismo, fortalecendo o Estado e criando programas sociais de grande apelo popular. Durante os primeiros anos de governo Chávez, os preços do petróleo no mercado internacional dispararam. A Venezuela enriqueceu rapidamente. O governo investiu em programas sociais, subsidiou alimentos, aumentou o salário mínimo e ganhou apoio massivo entre os mais pobres. Porém, ao mesmo tempo, a dependência do petróleo aumentava. O país negligenciou setores como agricultura, indústria e tecnologia. A alta das commodities escondia um problema estrutural. Sem petróleo forte, a economia não se sustentaria. Com o tempo, começaram a aparecer rachaduras no modelo econômico. A estatização de empresas afastou investidores estrangeiros. A PDVSA, estatal do petróleo, perdeu produtividade. O controle de preços imposto pelo governo desestimulou a produção local, gerando dependência de importações. A Venezuela tinha dinheiro, mas estava deixando de produzir. Mesmo assim, enquanto o petróleo permanecia caro, a situação parecia controlada. Em 2013, Hugo Chávez faleceu após uma batalha contra o câncer. Seu sucessor escolhido foi Nicolás Maduro, ex-motorista de ônibus, sindicalista e ministro das Relações Exteriores. Maduro assumiu um país que já apresentava fragilidade estrutural, mas sem o carisma político de Chávez e sem o petróleo a preços elevados. As condições que mantinham a economia funcionando estavam desaparecendo. A virada aconteceu em 2014, quando o preço do petróleo caiu drasticamente no mercado internacional. A Venezuela perdeu sua principal fonte de renda. Sem dólares, não conseguia importar alimentos, medicamentos e insumos básicos. O governo respondeu imprimindo dinheiro para tentar conter a crise interna, o que gerou hiperinflação. A população começou a enfrentar prateleiras vazias, filas intermináveis e falta de serviços essenciais. Com a crise econômica, vieram grandes protestos. A oposição acusava Maduro de fraude eleitoral e abuso de poder. O governo respondia com repressão. Surgiram prisões, confrontos nas ruas, denúncias de violações de direitos humanos e crescente polarização. O país estava dividido entre apoiadores fervorosos e opositores indignados. A instabilidade política agravou ainda mais a situação econômica. A situação se intensificou quando os Estados Unidos e outros países impuseram sanções econômicas à Venezuela. As sanções miravam autoridades do governo e o setor de petróleo, dificultando a venda internacional. Maduro acusava a intervenção externa. Opositores afirmavam que as sanções apenas aceleravam um colapso que já estava em curso devido à má gestão interna. A verdade é que o isolamento internacional se somou a problemas domésticos e tornou a crise ainda mais profunda. Durante o governo de Donald Trump, a relação entre Estados Unidos e Venezuela atingiu um dos momentos mais tensos da história recente. Trump declarou Maduro um ditador,
apoiou Juan Guaidó como presidente interino e impôs novas sanções. O governo americano chegou a oferecer recompensa pela captura de Maduro, acusando-o de envolvimento com narcotráfico. É importante reforçar, Maduro nunca foi preso por Donald Trump. Com a crise se aprofundando, milhões de venezuelanos deixaram o país. A ONU estima que mais de 7 milhões migraram para países vizinhos como Colômbia, Brasil, Peru e Chile. Famílias inteiras cruzaram fronteiras a pé, buscando comida, emprego e segurança. Esse movimento se tornou um dos maiores fluxos migratórios da história recente do continente. Nos últimos anos, a Venezuela iniciou um processo de dolarização informal. Com a moeda nacional praticamente sem valor, muitos comércios passaram a utilizar dólares. Isso estabilizou alguns setores, restaurou parte da atividade comercial e diminuiu temporariamente a hiperinflação. Ainda assim, o país está longe de uma recuperação plena. O Estado continua enfraquecido, a produção de petróleo é baixa e a desconfiança internacional permanece. A história recente da Venezuela é marcada por escolhas econômicas arriscadas, dependência extrema do petróleo, polarização política e tensões internacionais. Chávez construiu um projeto que dependia de condições que não duraram. Maduro herdou problemas profundos e conduziu o país em meio a colapso, protestos e isolamento diplomático. Compreender essa trajetória é essencial para entender por que a Venezuela, um dos países mais ricos em recursos naturais do mundo, vive hoje uma das mais graves crises da sua história moderna.